Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 30 de junho de 2026. Quero cumprimentar aqui os servidores da casa, cumprimentar também o Adamati, representando a imprensa aqui do município, também as pessoas que estão conosco através do canal do YouTube, nessa terça-feira fria aqui na cidade de Farroupilha. Ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo, número 14/2026, que altera a Lei Municipal, número 449, de 28/6/1960. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação favorável, Infraestrutura e Desenvolvimento e Bem-Estar favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. A presente iniciativa legislativa tem por escopo promover a necessária atualização normativa referente à Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac. Notadamente, que se concerne a sua denominação oficial, bem como revogar dispositivos que, à luz da evolução administrativa e das práticas contemporâneas de gestão pública, tornaram-se ultrapassados ou destituídos da aplicabilidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, eu coloco em votação projeto de lei do Executivo número 14/2026, que altera a Lei Municipal número 449, de 28/6/1960. Concluída a votação, o projeto está aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 15/2026, que altera a Lei Municipal número 2139, de 30/8/1994. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Senhor presidente, a presente proposta visa exclusivamente alinhar o texto legal à realidade fática e registral, garantindo maior precisão normativa, segurança jurídica e coerência entre os atos administrativos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, eu coloco o projeto do Executivo número 15/2026 em votação, que altera a Lei Municipal número 2139, de 30/8/1994. Concluída a votação, o projeto está aprovado por todos os senhores vereadores. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final, favorável da relatora e contrário da comissão. Ao projeto de lei do Legislativo número 16/2026, que dispõe sobre a transparência das despesas indenizatórias decorrentes de deslocamentos e atividades externas realizadas por agentes públicos e poderes executivo e legislativo no município de Farroupilha e da outras providências. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
A palavra está com o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, a imprensa. Eu até achei que o pessoal da comissão fosse se pronunciar a respeito do voto contrário aqui desse projeto que dispõe sobre a transparência das despesas indenizatórias decorrentes de deslocamentos e atividades externas realizadas por agentes públicos dos poderes executivo e legislativo do município de Farroupilha. Nós hoje já temos um site transparência na nossa prefeitura e também na Câmara de Vereadores. Aliás, eu chamo a atenção aqui para alguns fatos. Nessa questão do site transparência, a gente vai acessar o da prefeitura, por exemplo, e na primeira página não traz todas as informações. Transparência, como deveria. Para você ter essas transparências, você tem que acessar um outro processo no sistema SEI, certo? Por exemplo, nesse processo que você acessa o site transparência, despesas com diárias, aqui deveria estar o objetivo, a data do início, data do final, destino, número, valor diário, valor unitário. Não tem. Tem que abrir um outro processo dentro do SEI e lá você vai achar. Curiosamente, nós achamos ali, inclusive, uma despesa de uma pessoa que viajou a Brasília e só de frigobar gastou R$ 149. E foi glosado pela prefeitura. Aqui está o ponto a ser elogiado à prefeitura. Quem lançou a nota no sistema falou, não, essas despesas não serão ressarcidas. E uma outra coisa importante que vale a pena dizer aqui, é que a Câmara de Vereadores, normalmente quando os vereadores viajam, o pernoite se limita em torno de R$ 400. A prefeitura chega quase a R$ 800. Então essas transparências não estão claras aqui no portal da transparência. E me chamou a atenção, por que o voto contrário da comissão? Por quê? Não entendeu o processo ou simplesmente votaram contra porque acha que está devidamente transparente? Eu volto a dizer, aqui, para conferir os valores, o cidadão precisa acessar o sistema e navegar por ambas as abas até chegar num processo chamado SEI, que é um anexo. E por que não estão nas primeiras páginas? Qual é o problema de estar aqui esclarecido? Eu acho que deveria estar aqui, na primeira página. Quando o cidadão entra aqui, eu peguei e fiz um comparativo aqui junto com o nosso gabinete. Vereadores viajam para Brasília, tem uma janta de R$ 49. Servidores do Executivo, e que não são CCs, a janta é R$ 166. Um Uber sendo pego a 23 horas, sendo pago? É essa transparência que a gente quer? Não é, né? Então eu gostaria que a gente mantivesse esse relatório aqui, rejeitasse o parecer da comissão e votasse a favor do projeto, que é o mínimo que se quer, a transparência. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, então coloco em votação o parecer do projeto de lei do Legislativo número 16/2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, CLJ, relatoria, contrário. Concluída a votação, então nós tivemos 12 votos seguindo a relatoria e 2 votos, então, contrários. É isso, né, Duínos? Então, nós tivemos o arquivamento do projeto 16 nesse momento. Em primeira discussão, projeto de lei número 19/2026, que institui o programa
Doadores do Futuro estabelece diretrizes para ações de conscientização sobre a doação voluntária de sangue no município. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, seu Benáquio, seu Jairo, a Flávia, demais presentes nessa sessão, a Damate. Gostaria aqui de pedir o apoio a nobres colegas aí sobre o projeto de lei que institui o programa Vereadores do Futuro do nosso município. Então, essa proposta ela visa com um objetivo aí simples, né, mas de grande importância, né, que é a conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária. Sabemos que uma única doação pode salvar várias vidas, né? Então os estoques no Hemocentro aí, eles muitas vezes enfrentam um período de baixa. Então o projeto ele não cria despesa obrigatória, ele não interfere na autonomia do Poder Executivo, ele apenas estabelece diretrizes para que sempre que possível seja desenvolvidas ações de informação e conscientização, incentivando a solidariedade e a questão da doação de sangue. Então, sempre que falo em investir em conscientização, é investir na vida, né? Formar cidadãos mais solidários, né? Então, peço voto favorável aos meus colegas vereadores para que possamos dar mais esse passo em favor da saúde. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 19/2026, que institui o programa Doadores do Futuro e estabelece diretrizes para ações e conscientização sobre a doação voluntária de sangue no município de Farroupilha. Concluída a votação, o projeto ele está aprovado por todos os senhores vereadores. Em discussão, projeto de resolução número 04/2026, que altera a resolução número 10/2021, Regimento Interno da Câmara Municipal de Farroupilha, para instituir a sessão de participação popular, nela consolidando a tribuna popular, a recepção de autoridades e convidados, as homenagens, honrarias e denominações, as comemorações cívicas e as audiências públicas institucionais. Pareceres. Comissão especial, contrário. Jurídico, contrário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa, as pessoas aqui presentes, essa nossa iniciativa desse projeto de resolução é exatamente para atender uma necessidade que se percebe nesta casa. Eu sou da época em que nós tínhamos uma única sessão, era na segunda à noite. Discutia-se primeiro se discutia o pequeno e o grande expediente. À época, o grande expediente era 25 minutos. Não eram 15, eram 25 minutos. Não existia espaço de 3 minutos, era sempre 5 minutos. E a sessão passava da meia-noite. Aí, com muita relutância, se chegou então, a ter 2 sessões, na segunda e na terça-feira. Quando eu entrei na Câmara, em janeiro de 97, os vereadores se elegiam, tomavam posse e tinham 60 dias de férias. E antes disso, teve uma época que os vereadores tinham férias em junho ou julho. Nós mudamos isso. Nós criamos 2 sessões, na terça, na segunda e na terça. E aquele sistema da época permanece até agora. As férias dos vereadores foi reduzido. Apresentei uma vez um projeto e não foi aprovado. Depois, em conjunto com a vereadora Glória, apresentamos e aprovamos. E aí ficou neste formato. Então o vereador assume e não tem mais férias. Assume a legislatura, dia 1º de janeiro, e começa a trabalhar. E eu acho que é o justo. Agora,
seria o momento de nós darmos mais um passo. Nós tivemos agora, essa semana, uma mensagem no grupo dos vereadores do nosso ilustre presidente Davi, onde que queríamos debater um tema aqui relacionado à saúde, do gerente e do GERCOM. E eles disseram que 30 minutos é muito pouco, não tem como debater esse tema em 30 minutos. Nós tivemos esses dias aqui uma outra atividade que teve o Hospital São Carlos, aqui nesta casa, e que também, por mais benevolência que teve a presidência com o hospital, e acho que foi justo, não foi o suficiente para explanar aquilo que queriam explanar. Há, num período do ano, mais para o final do ano, do segundo semestre, melhor dizendo, que as sessões se acumulam, né? Então, o que eu pensei? Propor aqui uma resolução para nós termos uma sessão na quarta-feira, e que seria uma sessão, um espaço popular, onde que entidades pudessem se manifestar, pessoas pudessem se inscrever para fazer o uso da tribuna popular, convidados poderiam ser recepcionados nesta ocasião, né? Tratarmos de temas importantes como infraestrutura, agricultura, saúde, educação, enfim, os mais variados temas. Sessões solenes, inclusive, em homenagens, cidadão emérito, cidadão honorífico e etc. Creio que seria importante dar esse passo. E não seriam sessões em todas as quartas-feiras. Teriam 3 sessões por mês, e essas sessões não começariam às 18, começariam às 19, exatamente por conta de que as pessoas, nesse horário, estariam disponíveis para participar. Vejo que há aqui um parecer da nossa Procuradoria, não pela inconstitucionalidade, é pela inviabilidade. Inviável significa que precisa encontrar meios para viabilizá-lo. Então, eu quero, nesse momento, retirar esse projeto para, doravante, estudar melhor e também aguardar o projeto da comissão que está estudando o regimento, que diz que tem um projeto similar que vai apresentar. Então, aguardar esse projeto da comissão. E, caso não venha, doravante nós voltarmos ao tema e poder reapresentá-lo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Então, fica retirado da casa o projeto de resolução 4/2026. Está encerrado o espaço dos projetos. Passamos ao espaço dos requerimentos. Requerimento de providência número 49/2026. Manutenção no trecho da RS 122, rodovia de Porto Alegre, no acesso ao bairro 1º de Maio, Rua Raineri Petrini. Autoria Darlan de Jesus, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, esse requerimento tem base porque é um trecho pequeno, né? E tendo em vista que a CSG já tem um calendário de obras aí previsto para atender o nosso município, eu faço esse requerimento, então, para que seja agilizado essa questão, porque, de fato, o trecho é bem pequeno e liga, então, ao bairro 1º de Maio, bairro Monte Verde, o acesso, então, direto à rodovia, né, a 122. Então, eu peço a colaboração dos meus colegas aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar as pessoas presentes aqui nesta casa, seu Benáquio, o Jairo, Leandro da TV Serra, Rádio Miriam, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar a Flávia, desejar boas-vindas. Seja bem-vindo, então, à nossa casa. Agradecer toda a parceria já do Diego. E, vereador Darlan, sim, evidentemente que eu votarei favorável ao requerimento. Eu só faço um adendo, mas não é um adendo para correção. A CSG deveria fazer a pavimentação asfáltica, porque é tão pequeno, é tão ínfimo no montante ao trecho, que daí resolveria o problema. E, inclusive, sobra, né? Porque, seguido, eles estão fazendo obras de reparo, como, por exemplo, no sábado à tarde, eles estavam fazendo na 122, perdão, na 453, próximo ao Nova Vicença,
estavam literalmente recapeando. Então, perder, literalmente tirar 1 hora, 1 hora faz isso. E o custo também baixo. Então, é um problema que poderia ser resolvido. Assim como em alguns trechos da concessão, eles literalmente tiraram todo o gramado, enfim, todo o capim, e concretaram, para facilitar a visão e etc. Então, acho que a CSG pode asfaltar e deve. Então, fica aqui, evidentemente, que voto favorável, mas poderiam resolver algumas coisas simples sem ter que a gente está solicitando. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Coloco a palavra com o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, quero já dizer que vou votar a favor do requerimento. E sim, tem sido um problema muito sério esses entroncamentos, né? Quando inicia o perímetro urbano, nas margens das rodovias, você tem aquele hiato aí entre o fim do perímetro urbano, da estrada, da via, e o início da rodovia, que fica aquele limbo que é a reserva de domínio ali, né? E não fica de ninguém, né? O município não intervém, porque é faixa de domínio, melhor dizendo. E o DAER, ou melhor, a CSG, enfim, não intervém, porque é uma faixa de domínio, não é uma pista de rolamento. Então, fica aquela situação que ninguém resolve. Então, acho que tem que ter aqui, inclusive, daqui a pouco, Darlan, numa dessas conversas que a gente tem com a CSG, dar uma alinhada com o próprio executivo para entrar num entendimento, né, daqui a pouco de parceria com a própria CSG e resolver todos esses acessos, né, que são diversos locais, né. Você pega, por exemplo, nos acessos dos postos de combustível, né. Você pegar aqui na Vicentina, né, também tem toda essa situação ali, né, que vai para o Caçador ali também, né, e são diversos locais. Mas é importante a gente pontuar nesse momento mas que doravante a gente pode fazer uma discussão também com eles e com o próprio executivo, para daqui a pouco alinhar essas situações, porque, como disse o vereador Juliano, não são grandes custos por uma concessionária do tamanho da CSG, e não dá nem para dizer que isso não estava previsto no certame, no edital, ou no contrato. Isso aí são efeitos colaterais da concessão, né? Tem que resolver. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra ao vereador Darlan de Jesus. Senhor presidente, eu concordo com vocês, vereadores Roque e Juliano. Eu acredito que precisa ter um asfalto, até porque facilita, né? Já está sendo feito o asfalto ali na Raineri, então esse trecho ali é bem importante. Esse requerimento eu peço pela manutenção, porque já tem um cronograma, né, de obras previstos aí para o município. Eu acredito que nós vamos receber aí a CSG daqui uns dias, daqui umas semanas, então a gente pode até solicitar isso diretamente para eles, né? Porque o que não dá é para deixar ali como terra de ninguém, né? Então eu acho que precisa ser feitas essas manutenções de forma paliativa, né, para depois poder então ter esse asfalto e contemplar toda a comunidade. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Então, coloco em votação o requerimento de providência número 49/2026. Vereador Juliano. Concluindo aqui a votação. Então, aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço dos requerimentos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada, e passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores. Eu quero usar meu espaço para desejar boas-vindas para a Flávia, que está começando com a gente a partir de amanhã. Também agradecer ao Diego aí por este tempo. O Diego está saindo porque vai me acompanhar agora na pré-campanha e também na campanha posteriormente. Então, continuaremos juntos, né, Diego? Aí em todo esse processo que vem agora também. E a Flávia, então, entra para reforçar o nosso time, né? E o nosso compromisso com as famílias atípicas, né? Nosso compromisso com a causa do autismo. E ela, prof, né, no assunto, aprendo muito com ela também, todos os dias.
Então, quero desejar as boas-vindas, Flávia, dizer que, com certeza, é um reforço muito importante para o nosso time, a tua estada aqui na Câmara com nós também. Então, muito obrigada. Era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos. Para falar das ações do seu gabinete ou assuntos de interesse coletivo. Com a palavra, a vereadora Fran Bonassi. Perdão, Juliano, meu tablet desatualizou aqui, vou atualizá-lo, tá? Bem tranquilo. Então tá bom. Obrigado pelo cavalheirismo. Então tá. Obrigado, presidente. Eu quero usar esse espaço aqui, que é um espaço menor também, que é de explicação pessoal, para compartilhar que hoje foi um momento muito importante e não costumo compartilhar coisas pessoais aqui nesta casa, mas, assim como a minha família, muitas famílias aqui na cidade de Farroupilha e também no Rio Grande do Sul, no Brasil, passam por momentos difíceis em relação à saúde de algum familiar. E, nesse último ano, então, a minha mãe enfrentou o câncer de intestino de uma forma muito corajosa, muito, até me emociona ao falar, muito, realmente, assim, de coragem, de fé, de perseverança, e a família inteira passou junto com ela isso. E hoje nós estivemos lá, junto com ela, quando ela tocou o sino, então, não da última quimioterapia, porque ela já estava fazendo de forma oral a quimioterapia, mas a última consulta dela, e está tudo bem, os exames deram perfeitamente bem. E isso demonstra, né, que eu até estava pensando numa frase, quem vence quando você vence, né? E, no caso da minha mãe, toda a família dela venceu junto com ela, todos os amigos, os vizinhos, os familiares que acompanharam. E quem acompanha esse processo de uma doença é algo muito difícil, é algo que consome as pessoas, né? Eu vejo a Glaci fazendo assim com a cabeça, porque também passou, né? Passa ainda, né? Com familiares, e a gente entende o quanto, muitas vezes, a nossa vida é frágil e que alguns problemas são tão poucos, são tão pequenos perto, né, dos problemas das pessoas. Então, quero dizer aqui que eu estou muito feliz, não só pela vitória da minha mãe, mas que eu sei que muita gente passa por isso também, e quero deixar aqui uma fala que, com fé, com coragem, com perseverança, as coisas podem dar certo, assim como deram para minha mãe. E essa minha manifestação de hoje, com muita emoção, mas também com felicidade hoje, presidente. Obrigada. Obrigado, Fran. Parabéns. Acho que estar junto com a família nesses momentos é a nossa maior recompensa. Vereador Juliano, obrigado pela cedência ao espaço e passo a palavra a Vossa Excelência. Bom, senhor presidente, bem de forma bem sucinta e objetiva, fora que relato bacana, né? A mãe venceu uma etapa das mais difíceis. Então, saúde e agora bola para frente e vamos lá. Bem sucinto, um recado, um convite. No dia 8 de julho, então quarta-feira, não é essa outra, teremos então o bingo do Colégio Estadual Farroupilha, que acontece aqui pertinho de nós, da Câmara, no Salão Luterano, às 19 horas. Se alguém tiver interesse, cartela, nos comunique. E a gente sabe que todos os bingos, todos os almoços, jantares que são promovidos pelas escolas é para complementar. Todo o recurso é utilizado para equipar a escola, é para fazer reparos, é para apoiar. Então, fica aqui a minha manifestação do convite para todos os parlamentares. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra à vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nesta noite, o pessoal que nos assiste através das redes sociais, os servidores da casa e o Leandro com a TV Serra e a Rádio Miriam. A minha fala me somando a fala da Fran, eu me emociono quando eu vi a Fran falando, porque a gente sabe o quanto a família sofre quando a gente tem algum familiar que sofre também, né? Nós passamos por isso também com meu sogro, infelizmente não teve o mesmo resultado que a sua mãe, ainda sofro com a minha mãe, que a gente sabe o quanto a gente sofre junto com ela, né? Por tudo isso, mas eu quero dizer também que nós, enquanto vereadores, Fran, eu tenho certeza que você também, quando as demandas chegam para a gente, relacionadas à saúde,
E algumas demandas, às vezes, não é o resultado que a gente gostaria, mas que quando a resposta chega para nós, que teve um resultado bem sucedido, uma resposta positiva, eu sempre digo para as pessoas, quando a gente auxilia, quando a gente caminha junto com eles, através de tentar ajudar, né, de alguma forma, que quando o resultado vem positivo, eu não sei se fica mais feliz a pessoa que teve a resposta positiva ou a gente porque conseguiu auxiliar, porque a gente caminhou junto e conseguiu encaminhar. Então, é isso, né, Fran? É uma luta diária, né? Eu sei que vocês estão lutando ainda, né? Mas a gente, enquanto vereadores, também a gente luta diariamente para ajudar a população sempre a buscar o melhor, né? Para tentar ajudar e da melhor maneira possível. E a gente eu quero dizer que eu estou feliz com o resultado da tua mãe e que outras famílias mais possam ter essas mesmas notícias, né? Para deixar todos os seus familiares felizes também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Glacy. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente. Eu quero agradecer aqui também o Diego, que está encerrando um ciclo aqui hoje, e agradecer a tua parceria, teu trabalho, né? Foi inspirador aqui, eu diria assim, para resumir esse período. Deus te abençoe. Também dar as boas-vindas à Flávia, creio que vai contribuir muito aqui nesta casa, então fique à vontade, né, para a gente poder ajudar também nessa caminhada. Quero também agradecer a presença de todos, cumprimentar a Aninha, que está aqui também, e os servidores dessa casa, seu Benáquio, também agradecer a presença, e encerrando esse espaço, presidente, nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. O que faz um vereador? É o representante do povo, eleito para cuidar dos interesses da cidade. Suas principais funções são propor melhorias, fiscalizar o governo, criar leis e mediar conflitos. Nas sessões da Câmara, o vereador debate, apresenta ideias e vota projetos. Tudo isso para melhorar a vida da população. Câmara de Farroupilha. Sessões todas segundas e terças-feiras a partir das 18 horas.